Olá, irmão Ítalo, saudações. Vou falar brevemente sobre a questão de Sansão acerca do suicídio, né? O nosso debate que está em curso. Sansão cometeu ou não cometeu suicídio e se suicídio leva ou não ao inferno. Neste momento, vou tratar se Sansão cometeu ou não suicídio. Bom, o irmão sustenta que Sansão cometeu suicídio. E o irmão se baseia no versículo bíblico que diz o seguinte: e disse Sansão, morreu com os filisteus, e inclinou-se com força, derrubou o templo, etc. Morreu Sansão, morreram os filisteus. O irmão sustenta que ele o fez de forma consciente, de forma voluntária, e que, portanto, isso é um suicídio, segundo nas palavras do irmão. Bom, inicialmente cabe dizer que, na resposta que eu dei ao irmão no outro debate, eu disse, o irmão deve se lembrar, que o caso de Sansão não deve ser tratado como suicídio na forma como nós o concebemos. Como é o suicídio que nós concebemos? É aquele em que a pessoa retira a própria vida por uma vontade de não mais viver. A pessoa está em um estágio avançado de depressão, ainda que não avançado, mas enfim, a pessoa voluntariamente decide não mais viver, retira a sua própria vida com a esperança de que aquele ato venha lhe trazer o conforto por cessar aquele sofrimento. Esse é o conceito de suicídio tradicional e aquele que é tratado de uma forma genérica. Primeiramente, nós já vemos aí que não foi o caso de Sansão. Sansão não derrubou aquele templo com a finalidade de tirar a sua vida visando cessar uma dor, um sofrimento, um estado emocional debilitado, etc. Não se trata disso. Então, temos que, pela questão de honestidade intelectual, fazermos primeiro essa distinção. Então, não era o caso de Sansão. Sansão já não se enquadraria nesse conceito de suicídio. O segundo ponto é que Sansão, ele o fez porque naquele contexto ele destruiria os filisteus, que eram considerados inimigos de Deus, né? Segundo aí a palavra de Deus. Portanto, Sansão estava cumprindo uma missão que era segundo o coração de Deus. Se nós olharmos os textos anteriores, nós vemos que quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, Sansão matava os seus inimigos. Ele matava os seus inimigos quando o Espírito de Deus se apoderava dele. Portanto, havia aí um projeto de Deus na pessoa de Sansão, que era destruir os inimigos pela sua pessoa. Portanto, quando ele decide derrubar o templo dos filisteus, embora ele tivesse consciência de que mataria a si próprio e mataria os filisteus, ele fez não com a ideia de, como foi dito, de tirar a sua própria vida, mas com a ideia de destruir o templo dos filisteus, ainda que isso custasse a sua vida. Aqui está a diferença. Veja, a missão foi matar o inimigo, ainda que isso custasse a sua vida. Aí alguém pode questionar, poxa vida, o Espírito de Deus se apoderar de Sansão para matar. Então, onde está o amor de Deus? Bom, primeiro temos que diferenciarmos como era o modus operandi no Velho Testamento e no Novo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança. Por exemplo, na Velha Aliança, Elias pediu fogo, pediu fogo para que Deus consumisse os seus inimigos. Deus ouviu a oração, mandou fogo e consumiu os seus inimigos. João Batista e Tiago, quando souberam que mensageiros que foram até
Samaria, preparar o lugar onde Cristo iria pregar, e que os samaritanos não receberam esses mensageiros, Tiago e João se dirigiram a Jesus Cristo, era o seguinte: olha, Senhor, nós podemos orar e pedir que Deus mande fogo sobre eles? Jesus disse: não, vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir, mas veio salvar o que estava perdido. Essa é a nova aliança. Portanto, no Novo Testamento, na nova aliança, esse comportamento de Sansão, ele era e é reprovado. Jamais o cristão, o ser humano, deve usar suas próprias mãos para matar, quer a si próprio, quer a outro. Jamais. Jamais. Diferentemente do Velho Testamento, quando Israel era o povo terreno de Deus, portanto, Deus agia através de homens escolhidos, para vencer o inimigo através da guerra, da batalha. Algo que não é no Velho Testamento. Portanto, a atitude de Sansão, ela está se analisando numa interpretação sistêmica, de uma interpretação com base no Velho Testamento. Ele agiu segundo o coração de Deus. Tanto é que Sansão tinha perdido a força. Ele não tinha mais força naquele momento em que ele orou para derrubar as colunas. Mas ele disse: Senhor, me dê só mais essa chance, me dê mais uma vez a força. E Deus deu. Deus deu. Portanto, era sim da vontade de Deus que Sansão destruísse os filisteus, ainda que para isso custasse a própria vida de Sansão. Essa questão da pessoa escolher a própria morte ou não, por exemplo, Jesus Cristo cometeu suicídio. Ao se calar, quando foi perguntado se ele era o Messias, ele tinha duas opções. Se ele tivesse dito que ele não era o Messias, ele escaparia. Ele escaparia. Mas, tanto o sim quanto o silêncio teriam a mesma força do sim, ou seja, que ele seria condenado. Então, Jesus cometeu suicídio sabendo que o seu silêncio custaria a sua própria vida. Jesus Cristo não estaria aí assinando a sua própria morte. Isso seria um suicídio? Bom, se nós formos interpretar à luz de que nós temos a liberdade de escolhermos entre viver ou morrer, no momento que Jesus fez silêncio, tu sabes, ele disse. Ele saberia que ia morrer. Portanto, a sua atitude seria a assinatura da sua própria morte. Aquilo é suicídio? Não. Não era suicídio. Por quê? Porque aquela morte, aquele ato, resultava em algo que era da vontade de Deus. Qual era? Ele morrer pela humanidade para resgatar a humanidade. Em outro texto, a Bíblia diz que não há amor maior do que dar a vida pelos amigos. Então, por exemplo, se Jesus Cristo, se você ou eu, qualquer pessoa, um pai de família, por exemplo, um pai de família está com uma filha, um filho na rua, e ele é sequestrado por um bandido. E o bandido dá-lhe uma sentença dizendo o seguinte: olha, engatilhou o revólver e disse: olha, eu vou matar um de vocês dois. Diz para o pai. A sentença é essa: eu vou matar um de vocês dois. Você decida quem você quer que morra, você ou seu filho, sua filha. Eu pergunto: qual deve ser a atitude do pai diante daquela situação em que não há mais escapatória? Ou morre um ou morre o outro. Ele deve dizer o quê? Ele deve dizer que, se não há uma segunda opção, ele deve morrer no lugar do filho. Ele está se suicidando? Não. Não. Porque ele está fazendo isso como prova de amor. É a mesma coisa de você, da doação de sangue. Você doa o seu rim
para um amigo, um familiar, aquilo não é um ato suicida. Não é um ato suicida. Você está fazendo isso como prova de amor. Se aquela pessoa está num estágio já muito avançado, não tem mais doadores, não há como obter esse rim de uma outra forma, então vem alguém da família, doa aquele rim como uma prova de amor, mesmo sabendo que isso pode custar a sua própria vida. Isso não é suicídio. Portanto, é uma situação bem diferente daquela do suicídio que nós conhecemos, que é você retirar a sua própria vida como forma de escapar de um problema pessoal. Não foi o caso de Sansão. Tá bom? Então, essa é a minha resposta sobre o caso de Sansão. E eu vou agora tratar sobre um outro tema falado pelo irmão no próximo vídeo.